Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente e hoje vamos falar sobre criptografia no Ansible. Quando precisamos acessar dados confidenciais como senhas ou chaves API para executar alguma operação nos nossos hosts, ambientes de cloud ou hypervisor, normalmente essas informações podem ser armazenadas em texto simples nas variáveis de inventário ou em outros arquivos do Ansible. No entanto, neste caso, qualquer usuário com acesso aos arquivos do Ansible ou a um sistema de controle de versões que armazena os arquivos do Ansible podem acessar esses dados confidenciais, e isso representa um risco óbvio à segurança. Para situações como essas, temos um recurso chamado Ansible Vault, que está incluso no Ansible. Com o Ansible Vault, podemos criptografar ou descriptografar arquivos que possuem informações sensíveis. Para usar o Ansible Vault, uma ferramenta de linha de comando denominada Ansible Vault é usada para criar, editar, criptografar e descriptografar arquivos. O Ansible Vault pode criptografar qualquer arquivo de dados estruturados usados pelo Ansible. Isso inclui variáveis de inventário, arquivos de variáveis de um playbook, arquivos de variáveis como argumentos quando o playbook é executado ou variáveis definidas nas funções do Ansible. Vamos entender um pouco melhor o comando Ansible Vault. Para criar um novo arquivo criptografado, use o comando Ansible Vault create e o nome do arquivo. O comando solicita a nova senha que será usada para descriptografar o arquivo. Por padrão, o Ansible Vault vai abrir o editor de textos VI. Uma vez especificado as variáveis, senhas, chaves API, salvamos o arquivo e este está pronto para utilização. O arquivo criado é criptografado por padrão utilizando uma cifra AES de 256 bits. Quando utilizamos um arquivo criptografado pelo Ansible Vault ou utilizamos um trecho do playbook criptografado, precisamos digitar a senha que foi utilizada para criar o texto criptografado. Temos também a opção de criar um arquivo com a senha, assim não sendo necessário digitar a senha toda vez que o playbook for executado. Vamos ver mais adiante como utilizar e quais pontos devemos nos atentar. Você pode usar a linha de comando Ansible Vault View e o nome do arquivo para visualizar o arquivo criptografado pelo Ansible sem abri-lo para edição. Para editar o arquivo criptografado existente, utilizamos o comando Ansible Vault e o seu subcomando edit, e em seguida o nome do arquivo. Este comando descriptografa o arquivo em um arquivo temporário que permite a sua edição. Quando salvo, ele copia o conteúdo e remove o arquivo temporário. Para criptografar um arquivo existente, use o comando Ansible Vault Encrypt. Podemos usar o nome de vários arquivos para que sejam criptografados como argumentos. Podemos também usar a opção "-output" para salvar o arquivo criptografado com um novo nome. Quando usamos a opção "-output", podemos criptografar apenas um arquivo por vez. Como podemos ver na tela, o arquivo senha.yaml não está criptografado e é inseguro, pois qualquer um com acesso ao arquivo pode ver a senha. Vamos gerar um arquivo criptografado chamado segredo.yaml. E se não informar o parâmetro "-output", o próprio arquivo senha.yaml será criptografado. Note que o arquivo inicial permanece inalterado. Já o novo arquivo não é legível, pois está criptografado utilizando uma cifra AES256. Para ver o conteúdo, basta utilizar o comando Ansible Vault View
e informar a senha que foi utilizada para gerar o arquivo. E podemos ver que o conteúdo está de acordo com o nosso arquivo original. Podemos também descriptografar um arquivo utilizando o comando Ansible Vault Decrypt. Pegamos o nosso arquivo que foi criado recentemente e se encontra criptografado. Utilizamos o comando Ansible Vault Decrypt segredo.yaml e informamos a senha que foi utilizada para criar o arquivo. E pronto, agora o arquivo está novamente em texto limpo. Podemos também utilizar o parâmetro "-output" para assim gerar um novo arquivo e não descriptografar o arquivo original. Você pode alterar a senha usada para criptografar um arquivo utilizando o comando Ansible Vault Rekey. Este comando pode realizar a troca de vários arquivos de dados de uma só vez. Ele pede a senha original e a nova senha. O processo de Rekey também suporta o parâmetro "-vault password file", que deve conter a senha atual do arquivo, assim solicitando apenas a senha nova. Vamos verificar como utilizar um arquivo criptografado. Para isso, foi criado a seguinte estrutura: um arquivo contendo a senha do nosso arquivo criptografado, o arquivo criptografado com a variável senha, um playbook que vai rodar localmente e exibir a senha na tela. Note que não temos um arquivo de inventário, pois como vamos executar para o localhost, o Ansible trata de uma forma especial, não sendo necessário executar uma conexão SSH conforme vimos na aula criando um inventário. Para executar um playbook que acessa arquivos criptografados com Ansible Vault, você precisa fornecer a senha de criptografia ao comando Ansible Playbook. Se não fornecer a senha, o playbook retornará um erro, como estamos vendo na tela. Para fornecer a senha do Vault para um playbook, uma das opções é utilizar o comando "-vault id". Por exemplo, para fornecer a senha do Vault de forma interativa, use "-vault id" @prompt, conforme estamos vendo na tela. Outra forma de executar é informar um arquivo que contém a senha para descriptografar, assim não sendo necessário digitar a senha. Outra alternativa é exportar a variável Ansible_vault_password_file, utilizando o comando export. E na sequência, podemos rodar o nosso playbook sem nenhum parâmetro. No final deste módulo, iremos exercitar o uso de arquivos criptografados variáveis em conjunto com o que vimos até o momento.